nossa palestra então, hoje com o tema Educando-nos. Educando-nos. O Senhor, Ele gosta de educar e por isso manifesta em Cristo na terra para a educação da sua igreja. Uma pessoa bem educada, como nós falamos há uns palestras atrás, que uma pessoa educada, ela cabe em qualquer lugar, não é verdade? Uma pessoa bem educada, em qualquer lugar ela cabe. Todo mundo gosta de uma pessoa bem educada, mas uma pessoa mal educada não cabe em lugar nenhum. Não é verdade? Nenhum. Se você é bem educado, se eu sou bem educado, qualquer lugar me aplaudem, te aplaudem. Só da maneira de você chegar, a pessoa sabe se você é bem educado ou se é mal educado. Se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa mansa. Bom dia, bom dia. Eu estou falando bem educado, não estou falando bobo não, tá? Porque tem uma diferença de bobo com... E muitas vezes mistura-se bobo com bem educado. Não, estou falando uma pessoa educada. Pessoa que sabe o que ela faz. E Deus... Ele educa a sua igreja, Ele chama a tua igreja que está na terra, espalhada sobre essa terra maravilhosa que é do Senhor, que Ele criou para que a tua igreja desfrutasse do melhor dela. E infelizmente veio a má educação, então os filhos de Deus passam a viver mal numa terra que foi preparada para a igreja dele viver bem. E ela está vivendo mal, sabe por quê? Porque ela não está educada. Se ela entrar na educação, ela começa a desfrutar. Se ela não entrar, ela continua perdendo. E nós vamos ver isso aqui. Paulo, nosso apóstolo dos gentios, que trouxe o fundamento, e isso que eu vou trazer para você, que é um fundamento, educação é um fundamento. Se você e eu não estivermos neste fundamento, certamente a nossa vida será um fracasso, mesmo sendo crentes, filhos de Deus e debaixo da graça. Não tem essa. Se você é bem educado, você vai ser bem sucedido. Se eu sou mal educado ou você viver mal na terra, viver como os demais, pedintes, pobres, andarilhos, como nós falamos, hoje a benção é aqui, eu vou aqui, a benção é acolá, eu vou acolá. É lá no norte, no sul, aonde tem hoje a melhor benção? Me falam que eu sou andarilho, eu preciso de andar. Já viu o mendigo quando ele acorda, ele coloca as coisas na costa dele e sai andando. Onde que eu vou? Onde eu vou? Assim estão os filhos de Deus. Aonde tem benção hoje? Aonde tem benção hoje? Eu vou lá. Por quê? Está o quê? Mal educado. E nós vamos ver Paulo aqui trazendo esse ensinamento, porque ele é o apóstolo que lançou o fundamento, como eu digo, esse é o fundamento para a prosperidade, é isso aqui, é o firme fundamento. Se não tiver debaixo disso, meu irmão, vai ser um filho sofredor na terra. Tito 2, de 11 ao 15. Olha o que Paulo diz: porquanto a graça de Deus se o que? Manifestou. Diga, manifestou. A graça manifestou na terra. A graça de Deus se manifestou. O que ela é? O que? Salvadora a todos os homens. Porque ela é para todos os homens. Certamente nem todos vão querer, como a gente vê. Mas ela se manifestou para todos os homens. O que ela veio fazer? Educando-nos. Então, o Filho de Deus precisa de quê? Educação. Porque você, pelos seus pais e demais parentes, foram mal educados. Que é isso? Está falando que minha mãe e meu pai foi mal? Não. Senão você vai brigar comigo e vai me dizer: eu amo tanto minha mãezinha, meu papaizinho, e eles fizeram tanto para mim, agora você veio falar comigo que eu fui mal educado? Ué, que é isso, pastor? Quem te dá esse direito? Felizmente, foi mal educado pelos seus pais,
Porque os seus pais receberam também o quê? Uma má educação. O que você recebe, você dá, não é isso? O que recebe, dá. E, infelizmente, eles te deram, como os meus também, uma má educação, com respeito a Deus e a sua vontade, e a graça de Deus. Não souberam me explicar. Depois que eu cresci, apanhei bastante, tomei bastante cacetada na vida, né? E todo mundo fala, a vida é assim mesmo. Não, não é não. Quando você é educado, você não precisa de sofrer. Você sofre só quando você é mal educado. É, não é? É, ué. E Paulo diz que educando-nos. Então essa graça manifestou para o quê? Educar. E para educar você e a mim, nós temos que vir a um centro educativo. Que é aqui. Aqui é um centro educativo. Aqui não é igreja. Aqui está o que? A igreja. Mas aqui é um centro de educação. Se você quer viver uma vida boa na terra, se você quer desfrutar do melhor dessa terra, você vem aqui, ouve com bons ouvidos, atenta e submete aquilo, a sua vida começa a mudar. Caso não, ela vai continuar a mesma coisa. Mas quando você vem com essa intenção, prontos para ouvir, que foi uma mensagem que nós trouxemos algumas semanas atrás, prontos para ouvir. Então, a educação é para quem quer ouvir. Para quê? Tudo tem um porquê. Para quê? Renegada a impiedade e as paixões mundanas. Então eu tenho que o quê? Renegar. Não é só falar, a partir de hoje eu não vou fazer isso mais. Não vai resolver. Se você falar, não, eu tenho que mudar a minha vida. Coitado de você. Como é que você vai mudar com esses elementos que estão na sua mente aí, meu irmão? Você vai piorar a situação. Quanto mais mexe... Não pode... Você não pode, com os elementos, com as instruções que você tem na sua mente, você não tem como mudar. É o que Paulo diz aqui, ó, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para nos educar. Então você tem que vir para um centro educativo, para alguém mudar você. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Homem. Jesus Cristo, se não for, você não muda. É o único que tem poder para mudar alguém, é Jesus Cristo, em um homem. Senão, não muda nunca, vai ficar a mesma ladainha. Você já viu? Nós temos pessoas aqui que... difícil mudança. Por quê? Porque não assiste. Não vem à congregação aonde Deus assiste, nos divinos. Não veio, você é um santo, mas você não veio para ser instruído. Então, meu irmão, a vida fica amarga. Mas aqui Paulo vem dizendo, essa graça, ela vai nos educar para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, que isso é o que? Carne. Quais são as obras da carne? Prostituição, adultério, lascívia, ira, discórdia, facção, inveja, prostituição, porfia, ciúmes, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a essa. Isso são as obras da carne. Então, se você não renegar isso, quer dizer, entristecer com essas atitudes que todos nós temos, você não pode chamar uma pessoa de prostituta, sabe por quê? Porque tu és também. Tá na carne, meu irmão. Você não pode falar, esse bêbado aí, ô beberrão, tu és também, companheiro. É só dar o espaço que você vai ver. E vai falar, esse cara é um irado, você também, você ira. De vez em quando você não quer matar alguém aí, por aí? Quantas pessoas você já matou? Ouça aqui. Quantas pessoas você já matou na sua vida?
Quantas pessoas você já matou na sua vida, meu irmão? Pode não ter o ato consumado, mas na mente ficou carregado. Não ficou? Da pessoa querer olhar e falar, desgraça, eu mato aquele. Olha, isso aí é demônio, sabia? Ó, você está falando que eu tenho demônio? Tem. Eu também tenho. Que eu já quis matar alguém por aí, rapaz. Passa na televisão, não, que cara criminoso. Que isso, matou? Esse cara tem que matar ele. Você está com a mesma ferramenta querendo destruir o que destrói, então você é igualzinho. Qual a diferença tem? Nenhuma, só que um cometeu o ato e você está na... Está chegando lá, hein? Cuidado. Se você não entrar na educação da graça, nesse mundo doido aí, você pode matar um aí e depois ver o sol nascer quadrado. Olha por mim, não. Você matou, meu irmão. Infelizmente, a oração não vai resolver seu problema. Agora, se você está debaixo da graça, sendo educado, você está livre disso. Assim é? Você está livre disso. Agora, se você não tiver, todos que estão fora dessa graça estão já na beira do precipício. Todos. Você vê que o mundo hoje é perverso. Olha, se oração ou reza resolvesse, é como diz aquele ditado, quanto mais reza, quanto mais ora, mais assombração aparece. Então não adianta a oração, reza, jejuns, busca de Deus. Vamos orar para o Brasil. Que Brasil? Deus está nem aí para o Brasil. Deus não está aí nem para os Estados Unidos. Deus não está para Canadá. Tá ali. Ele está ocupado com a igreja dele que está na terra. Porque para Deus o que vale é a igreja. Deus não quer saber de países. Ele quer a igreja. E a igreja está na terra. E essa igreja precisa de ser educada para quê? Olha aqui. Para que vivamos no presente século. Nós estamos no século o quê? 21. É o presente século. Uma vida sensata, justa e piedosamente. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida que você tem que ter na terra. E se você não alcançar, você está precisando de educação. Não é de oração não, não é de jejum, não é imposição de mãos não, não é banho de descarrego e nem passar na sombra. Não, meu irmão. Você está precisando de ser educado, só isso. Uma pessoa educada é bem sucedida. Uma pessoa mal educada é falida. Ela não sabe nada. Anda errando, não, mas eu tive boa intenção. Não, boa intenção não vale, abençoado, põe na sua mente. De bem intencionado, diz o ditado do mundo, o inferno está hora. Então, não adianta, se você não é educado, você vai cair no precipício. Ah, mas e os anjos? Eles foram seres enviados. E quem enviou, deu para eles o quê? Instruções. E na instrução ele diz, a graça de Deus se manifestou na terra salvadora, para aqueles que deixam ser o quê? Educados. Nós não pode salvar quem é deseducado, é mal educado, porque senão vai virar fanfarra, vai virar briga, vai virar confusão. Então, abençoado, você e eu, temos que encaixar nisso aqui, ó. A sua vida no presente século tem que ser sensata. O que é uma pessoa sensata? Bem de saúde mental, principalmente. A mente boa, a mente ordenada, diante da situação, ele sabe o que ele vai fazer. Ele não precisa de ficar pedindo opinião, aconselhamento pastoral, não. Aqui você recebe do trono uma instrução segundo a graça e ela te salva. Porque ela é chamada graça o quê? Salvadora. Olha, vai te salvar por quê? Porque você está em perigo, companheiro. Quem não está em perigo não precisa de salvação. Precisa? Não. Você já está salvo. Agora ela se manifestou salvadora. Quer dizer, qual o perigo que você está vivendo hoje?
É, pastor, tenho até vergonha de falar. Aí você está precisando dele mesmo. Você está precisando da graça, não é do Senhor, porque o Senhor já habita em ti. Você precisa da graça, do Evangelho que instrui e capacita eu e você vivermos na terra uma vida o quê? Sensata. Uma vida justa. É justo você viver o que você está vivendo? Alô, hello, acorda aí. É justo o que você está vivendo? Põe na tua mente. É justo o que você está vivendo? Se for, papai, você chegou no que Deus falou que você tem que viver. Agora, se não é, está faltando o quê? Educação. Só isso. Se não chegou ainda, porque não está bem educado. Porque a graça de Deus, o Evangelho, as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus, ela veio aqui para te educar a viver uma vida o quê? Sensata, justo, piedosamente, vivendo bem. A vida do cristão tem que ser uma vida boa na terra. É isso? Mas e aí, não está acontecendo? Então está deseducado ainda. Está mal educado ainda. Está rebelde. Já viu a ovelha rebelde? A ovelha rebelde, ela está sempre na boca dos lobos. Está sempre na boca do lobo, ele vai te engolir a qualquer hora. Mas a graça de Deus é salvadora. Você vem, aí o lobo vai embora. Assim é, pessoal. Vamos lá. Agora 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo falou isso aí quando? Deixa lá, Tiago. Paulo falou isso quando? Aí no 13. Aguardando a bendita esperança. Então Paulo, há 2000 anos atrás, falou que essa bendita esperança e a glória do grande Deus, Salvador, Cristo Jesus, se manifestaria. Para aquele tempo. Era o tempo de Paulo. Paulo que estava falando isso aí, não somos nós. Paulo, lançando o fundamento, diz: olha, se vocês vivam dessa forma, vocês vão agora aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Cristo Jesus é o nosso Deus. Porque Deus está em quem? Em Cristo. Deus não está em Jeová e Yahvé. Não, Deus não está. Deus está onde? Em Cristo. Deus em Cristo nos conduz. Deus em Cristo. Então, olha, Paulo falou que essa glória ia se manifestar, e ela é para agora. Porque Paulo, como lançador de fundamento para a reconciliação e para a mediação, preparando para que o Cristo Jesus, Deus, se manifestasse em um homem na terra. Aqui acontece o que Paulo falou. Porque naquele tempo ainda não poderia acontecer, porque Paulo estava fazendo o quê? O fundamento, estabelecendo princípios, educando uma matéria educadora, que são as suas 14 epístolas, para quando essa igreja manifestasse, depois da apostasia, ela vivesse o quê? A glória do grande Deus. Agora educando-nos, nos ensinando detalhadamente como viver na terra sensata, uma vida sensata, justa e piedosa. Então hoje tem condições de nós vivermos dessa forma. E foi vendido para nós, ouça aqui, foi vendido para nós e para todos os religiosos da terra, pela grande rameira, a Igreja Católica, que a vida na terra, para ir para o céu, tem que ser uma vida de quê? Sofrimento. 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 Pagar o preço. Então, o que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário não valeu nada. Ele diz: por preço, eu vos comprei. E qual foi o preço de Jesus? Quem sofreu como ele na terra? Ninguém, nunca ninguém mais sofrerá como ele. Porque ele veio como Cristo homem, sofrer
para que, nos resgatando daquela maldição, agora vivamos sobre uma obediência, uma educação das cartas paulinas recebida no terceiro céu pelo próprio Cristo, dito para ele, educando-nos agora para viver uma vida sensata, justa e piedosa na terra. Isso tem condição de acontecer. E não é vida de sofrimento. Não é vida de sofrimento. Vida de sofrimento passou em Cristo. Agora a educação nos mostra que nós temos que viver uma vida boa. E se você não está vivendo é por quê? Falta educação. Só isso, mais nada. Mais nada. Se você obedecer esse trono que veio para te fazer feliz, você será feliz. Porque aqui nós pregamos o quê? A ciência de Cristo, que nos educa. 14. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Então, abençoado, Deus veio manifestado em Cristo para separar um povo exclusivamente seu. Olha aqui, isso é educação. Você se sente exclusivamente do Senhor? Ei, hello, pensa aí. Porque senão eu vou mexer contigo, que você vai ter que falar que não é bem assim. Para você ser exclusivo, você tem que se sentir exclusivo. Deus tem um povo exclusivo, mas esse povo não se sente exclusivo de Deus. É um povo de dura serviço, é um povo que não está nem aí. É um povo que não se mexe, é um povo que não se afere toda semana. Então, mas ele veio com essa intenção. Desde o antigo pacto, lá em Deuteronômio 19:5, olha aqui para você ver. Ouça aqui. Olha, desde o princípio a coisa já era dessa forma. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque. Espera aí, Tiago, está errado isso. Não, então não é isso, não. Pode tirar ele. Não, está fora isso aí. Então, desde o princípio, Deus queria um povo que se tornasse um povo exclusivo dele. E ele falou, olha, levantarei um povo exclusivo meu. Então esse povo vai o quê? Receber essa palavra e vai se sentir exclusivo. Um povo o quê? Privilegiado. Um povo zeloso de boas obras. O que é zelo? Cuidado. Extremamente cuidadosos de boas obras. E aqui está a boa obra de Deus. A graça salvadora que foi dada a todos os homens, que se você atentar para isso, meu irmão, coisas grandes vão acontecer. Então Deus tem esse povo entre todos os povos, que é a chamada a sua igreja, a amada sua, sem ruga, sem defeito, santa e perfeita, onde ele próprio habita. Porque ele enviou o seu filho, Jesus de Nazaré, o Cristo, num homem, para te limpar, para me limpar. Como? Na cruz, derramando o seu sangue, e o seu sangue nos purificando de todo o quê? Pecado. Porque Deus não podia ter comunhão com os hebreus, com os judeus do antigo pacto, porque eles tinham o quê? Pecado. Então Deus tinha que vir de vez em quando eles ofereciam carneiros, bodes, para remissão, onde eles levavam para a remissão de pecados ali no santuário, né, de Moisés, chamado lugar santo dos santos, no tabernáculo, e ali Deus vinha, perdoava aquele povo, aí Deus voltava para o trono dele no paraíso, e o povo continuava na terra, pecava novamente. Então, esse povo não tinha a exclusividade de Deus, apesar de serem exclusivos.
Porque era um povo de má obra. Era um povo de dura serviço. Era um povo que era difícil de educá-los. Dura serviço, que a gente fala, né? Pescoço duro, né? Já viu que as pessoas pescoço duro? Que você fala com ele, não dobra de jeito nenhum. E se você apertar um pouco, é capaz dele manifestar o diabo. Vontade de te matar, rapaz. Você para de me encher a paciência, pô. Assim era o povo judeu, e esse povo vivia mal pra caramba os judeus. Que, no entanto, perderam a sua Israel, a sua cidade, e passou a ser escravo dos reis da terra, porque era um povo difícil, não dobrava, era um povo que não submetia à vontade de Deus. Então era um povo com ruga, com defeito, imperfeitos, e não eram santos nos seus procedimentos. Então Deus, ele envia o seu filho para ali, ao derramar o seu sangue, acabe com o pecado para sempre. Agora, nós somos exclusivamente povo de Deus. Precisamos de ser só educados nessa posição para responder essa exclusividade. Porque ele continuou deixando-nos com direitos de fazer ou não fazer. Porque ele quer o quê? Obediência. Obediência, eu tenho que te dar liberdade. Não existe obediência a ferro e fogo. Isso não é obediência. Isso é o quê? Escravidão. Mas quando eu te educo, eu te dou liberdade, você decide assim, opa, aceita essa educação. Eu me congrego agora, vou congregar no Centro Educativo da Ciência de Cristo, porque lá é o melhor para a minha vida. É lá que eu vou me dar bem. É lá que eu sinto bem. E vou assentar nesse centro educativo e ouvir Cristo Jesus falando comigo, me salvando, me educando a viver uma vida excelente na terra. Assim é? Você recebe dessa forma? Então, lá em 2 Coríntios 6,16, olha para você ver, estou te trazendo versículos, capítulos, para você assimilar isso na sua mente, te educando. Ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? A grande rameira é cheia de ídolos, né? Não é? Não é? Nós aprendemos, foi lá, não foi? Foi. Rezar para Ave Maria, rezar Ave Maria, Pai Nosso, fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Trindade. É lá que nós aprendemos. Acender vela, fazer romaria, novena, trezena, um montão de coisa. E nos colocou alguns mediadores, porque a Igreja Católica, olha, meu irmão, depois que eu descobri quem ela era, eu assustei. Que eu sabia que ela não era muito boa, mas depois que eu ouvi, falei, pô, ela não é boa não. Ela é péssima. Porque ela uniu isso aqui, ó. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E eles conseguiram de tal maneira enfeitiçar o povo, que as pessoas falam assim, ó, você está idolatrando o Santo Antônio, ou o santo tal. Não estou não. Eu falei, não está sendo uma acende de vela para ele? Você não ajoelha diante dessa estátua e pede a bênção de Deus? Isso se chama o quê? Ídolo! Não, mas é porque vocês não entendem. Então explica. Explica aí, Federico. Não, você sabe o que é? É o mesmo que quando o pai morre e você pega o retrato dele e deixa ele aí. Tudo bem, é seu pai, você o viu vivo e a cores cuidou de você. Esse santo, você viu ele vivo? Como é que ele pode ser o retrato daquilo que você não conhece? E você põe uma vela diante do seu pai e pede bênção? Não. Por que você pede então desse ídolo? Que comunhão há com o ídolo, com o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o quê? Santuário do Deus vivo. Isso é exclusivo, hein, meu abençoado? Você sente no teu corpo que você é santuário do Deus vivo? Como anda um santuário do Deus vivo exclusivo dele? Você anda em educação, em obediência. Eu ando em educação e obediência à graça salvadora. Porque aqui afirma o nosso apóstolo do fundamento, e isso aqui é fundamento,
porque nós somos santuários, somos, não vamos ser. Aqui ele já diz, a igreja gentílica, porque Paulo aqui prega aos gentios, que somos nós, não os judeus, porque nós somos santuários do Deus vivente. Então você não pode ir a um santuário desses demoniacional, batista, metodista, assembleia, quadrangular, universal, e ir lá e ser o santuário de Deus ali. Que comunhão há o santuário de Deus com os ídolos? Porque aonde tem santuário fora de ti, lá tem o quê? Ídolos. E esses impostores não são nada mais, nada menos do que ídolos. E ali as pessoas estão ali para adorar aquele ídolo, porque ele diz que ele tem o poder de Deus, e que ele pode fazer oração, e você receber a bênção de Deus. Isso é ídolo. Isso é macabro. Isso é feiticeiro. Isso é pai de santo, mãe de santa. Porque o santuário de Deus, que somos quem? Nós. É o que? Sagrado. Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então esse santuário, que somos nós, a igreja amada de Deus, ele habita e ele anda. Se ele anda, ele tem que ter o quê? Perna. Então não pode ser um fantasma. Não pode ser um fantasma. Ah não, Deus, eu sinto, Deus está aqui. Cadê o pé dele? Não, meu irmão. Cadê ele? Cadê ele? Está ali. Não, ele não está lá não? Também pode estar lá. Quem sabe ele está aqui? Ele está aqui também. Não, Deus está em todo lugar. Olha só. Isso aí vira uma confusão na mente do povo. Então estão vendo um Deus fantasma, um Deus mitológico, um Deus que não existe. Porque aqui ele está dizendo que habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor, meu irmão. Não há outro. E você tem que andar com essa exclusividade, levantar a cabeça e dizer, eu sou exclusivo de Deus, rapaz. Você tem que andar dessa forma, porque você andando assim, você tem o quê? Aquela vida sensata, justa e piedosa. Porque você foi educado com sua mente espiritual para fazer a vontade de Deus, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Olha, tudo que nós temos na graça é uma vida boa. Não tem vida ruim na graça, não. Não existe. Existe uma vida que você colhe constantemente toda a bondade que você faz na terra. E sem limites. Cada dia é um dia para você receber o melhor de Deus. Eu não recebo é porque você não espera. Porque você já acorda dizendo, hoje o bicho vai pegar. Aí vai mesmo, aí o bicho pega. Tá bom, você já está preparado para ser engolido. Ou então você diz, hoje eu tenho que matar um leão. Cara, piorou, agora você está ferrado mesmo. A graça de Deus não se manifestou salvador a seu favor. Você rejeita, eu rejeito a graça de Deus. Por isso que é uma vida macabra. É uma vida ruim. É uma vida que não serve. Então Deus vem o quê? Habitarei e andarei numa igreja o quê? Gloriosa. Uma igreja cheia de gozo. Lá em Efésios 5:27, olha aqui para você ver. Olha aqui, ele diz que Jesus de Nazaré se manifestou para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então as manifestações de Cristo na terra, que nós estamos depois de Jesus de Nazaré, que foi o primeiro manifestar a Cristo, homem, para mediar um povo, dali começou a era Cristo,
E não pode ninguém pregar se não for por meio de Cristo. O véu tem que ser Jesus Cristo. Senão ele não consegue entender os mistérios ocultos de Deus, que é só revelado a Cristo. Se não for Cristo, não adianta. Por isso nós estamos vendo um tanto de pastores e igrejas, sendo que o próprio Jesus de Nazaré diz que há um só pastor, um só rebanho, não pode ter 2 rebanhos, não pode ter 3, 10 ou 20, 30, 50 pastores, não. É só quem tem Cristo Jesus que pode pregar. E ele, ao pregar, ele tem que pregar o quê? As 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Se ele não for exclusivo dessas 14 epístolas, ele não tem autoridade dos céus para pregar. É ídolo. É santuários de ídolo. E Deus não tem participação nenhuma nisso. Por isso que esse povo que é religioso e que visita essas igrejas, eles sempre estão pagando um preço. Não é verdade? E aí, meu irmão, pagando preço? Pô, você está devendo pra caramba. Ontem eu perguntei, você falou que estava pagando preço, cara. Mês passado eu te perguntei, você está pagando preço? Que preço é esse? Que dívida é essa sua que não acaba nunca? Porque aqui nós tínhamos, a palavra, Paulo diz que Jesus rasgou o escrito de dívidas que tínhamos com Deus. Você não deve mais nada a Deus. Devo, pastor, eu devo a Deus. Então você está ferrado mesmo. Você está perdido, meu amigo. Buscar a morte vai ser o melhor para ti. Porque viver na terra devendo Deus deve ser ruim pra caramba. Não dá. Então, ele veio apresentar a si mesmo as manifestações de Cristo, uma igreja gloriosa. Ser igreja gloriosa? É isso que manda. Sem mácula, quer dizer sem pecado. Nós somos sem pecado? Somos sem pecado. Nós não temos pecado, porque Jesus tomou os nossos pecados e dele jamais lembraria, porque aonde há remissão de pecados não existe mais oferta para ele. Então, essa igreja é uma igreja de glória, sem mácula, sem ruga, quer dizer, sem manchas do sofrimento. Sem manchas do sofrimento que causava o pecado. Nem coisa semelhante, quer dizer, porém santa e sem defeito. Então nós somos o quê? Santos. Perfeitos. Porque através de uma única oferta, diz Paulo lá em Hebreus 10, através de uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. O que é para sempre? Não, até na esquina. Na esquina eu errei, roubei, enganei, prostituí, falei palavrão, agora eu não sou santo mais. Não, você é santo praticando todo o mal. Só que precisa de uma educação para você parar de praticar o mal. Porque o mal traz consequências danosas na nossa vida. Mas Deus te fez santo e sem defeito. Isso aí, para uma pessoa olhar para ele e falar, eu santo sem defeito, companheiro. Você fala isso, eu dou umas viajadas lá para trás. Aí, eu fui lá quando eu tinha 30 anos. Fui lá quando eu tinha 20 anos. Eu não sou santo, não. E nem sem defeito, companheiro. Pois é, a partir do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele diz, nenhuma mais condenação há sobre vós. Já estão lavados e remidos. Dos teus pecados já não lembrarei mais para sempre. Os seus erros Deus não conta com ele. Nem do passado, e nem do presente, e nem do futuro. Acabou tudo, meu irmão. Então eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Tudo é lícito, meu irmão. Faça o que você quiser agora. Eu vou para o céu? Não, você já está no céu, rapaz. Já está garantido. Já está. Então essa igreja sua é boa. É a melhor que tem. É a única, né? Não é melhor, não é a única. Há um só pastor, um só rebanho. Pô, então vou para aí assentar bem, aí tá legal. Agora se você não vier,
Cara, vais viver uma vida desgraçada, porém salvo. Todo crente é salvo, independente dele estar congregando ou não, ele é salvo. Salvo para... Agora, a graça salvadora não atinge ele. Ele vive uma vida só em perigo. Já viu que esse cara que gosta de viver perigosamente? É o crente que não congrega, ele vive perigosamente. Qualquer momento pode acontecer coisa que ele não esperava, né? Então, temos visto isso aí fora, essa igreja santa desse jeito? Sem defeito? Sem mácula, sem ruga? Nós não vimos isso, pessoal. Você conversa com o crente e ele diz: eu sou pecador, minha máxima culpa. É assim? Pô, cara, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Não, mas eu aprendi assim, mas você aprendeu errado. Vamos lá para o Ministério da Ciência daqui para você aprender, para você ser educado, aprender a falar corretamente. Não, pastor, eu gosto muito da minha igreja. Não. Aí é sinagoga que você gosta. E lá tem ídolo, em que vocês prestam conta aos ídolos dele, porque a igreja do Senhor é uma igreja que apresenta todo homem perfeito. Aqui você entra, perfeito, é comigo? É contigo mesmo. Ué, mas peraí, você nem me conhece. Não precisa eu conhecer, você chegou aqui, você é um espírito perfeito, então você já é perfeito. E você agora vai aprender, vai ser educado a andar como perfeito, porque até então você andou como imperfeito. Porque você não sabia. Eu não sabia. Isso. Então, aí fora, essa manifestação, infelizmente não. Aonde há isso? No Centro Educativo da Ciência de Cristo, há um pequeno rebanho que está proposto a viver essa vida. Que somos nós. Você está proposto a viver essa vida, porque você recebeu um espírito da verdade que te conduz agora a viver essa vida. Sem choros, sem mágoa, sem tristeza, sem doença, porque Jesus já te curou há 2000 anos atrás. Você anda com essa mente boa aí. E a gente quer que todos os crentes ouçam isso, porque a graça salvadora manifestou a todos eles. E aí Paulo vem dizendo lá em Efésios 5,14, ele diz aqui, olha, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Quem está dormindo? Está no sono da indolência, da escuridão. Não conhece a graça salvadora, não conhece esse ministério, não ouviu ainda uma palavra que corta o seu interior e te coloca ímpar diante de Deus, como uma pessoa abençoada com todas as bênçãos. Ele está dormindo, estão mortos nos seus delitos e pecados, porque são pecadores, têm a consciência de pecado. E quem tem a consciência do pecado vive aonde? Na ciência do pecado. E isso ele não experimenta Deus e está o quê? Morto. Porque o salário do pecado é o quê? Eles até dizem isso. Não, o salário do pecado, pastor, é a morte. Eu estou vendo. Estou vendo isso aí acontecendo contigo. Tu está morto mesmo. Porque hoje você pediu perdão pelos pecados? Pedi, então você está morto. Porque o salário do pecado é a morte. Então você está morto mesmo, meu amigo. Mas há um clamor do Espírito da verdade dizendo, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Quer dizer, sai dessa escuridão, sai desta vida desprezada que enviaram, que te ensinaram a viver, buscando Deus, jejuando, indo para o monte, fazendo correntes, fazendo votos. Desperta, ó tu que dorme. Você está na vida de morte. Levanta-te entre os mortos. Você está dentro dos mortos. Levanta lá dentro e diz, olha, tchau para vocês. Porque agora eu estou vivo. Eu não vou viver com morto mais. Morto com vivo não dá certo. Vivo com morto não dá certo.
Que isso, irmão? Aqui nós temos a oração do fulano de tal, que quando ele geme, a terra treme. Pô, isso aí é morte, rapaz. Isso é morte, isso é desgraça. Sai daí, tu que dorme. Levanta-te, acorda pela palavra da graça. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. O povo cristão é um povo com mente iluminada. Ele vive uma vida sensata, justa e o quê? Piedosamente. Deus está levantando esse povo exclusivamente dele e seu. É um povo que apresenta sempre bem. O seu rosto mostra que você está bem. As tuas vestiduras mostram que você está bem. Os teus cabelos mostram que você está bem. O seu sorriso mostra que você está bem. Porque os demais não, andam arrastando, né? De vez em quando eu chego lá no escritório, aparece um crente lá. Ô irmão, paz do Senhor. Eu olho para ele assim, paz do Senhor. Para mim. Você não está em paz não, o que você veio fazer aqui? Não, irmão, porque eu pertenço a uma casa de recuperação de drogados, e aqui eu estou vendendo isso aqui, é só R$2, é para ajudar lá a casa. Vocês são pedintes então. Que paz do Senhor para quem está pedindo, rapaz? Paz do Senhor é para quem dá, melhor é dar do que... Não, meu irmão, mas isso é porque nós estamos salvando. Pô, salvando? Da onde, meu amigo? Vocês estão precisando de salvação. Então desperta, rapaz, sai dentre os mortos. Isso aí é morte, condenação. Sai disso, isso aí não resolve nada para ninguém. Quem falou que as pessoas que estão lá dentro são filhas de Deus? Para ele se manifestar filho de Deus, ele tem que ser revelado a graça salvadora para ele. Ele tem que sentir isso, porque senão você está enxugando o gelo, companheiro. Você está só enxugando o gelo, mais nada. Depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, tem que vir aqui, cara, senão você vai ficar malhando em ferro frio, companheiro, sendo idiotizado, pedindo esmola, caramba. Uma vez dentro do carro, estava lá em Contagem, né, o cara chorou tanto, eu falei, vou ter que dar. Você é crente? Pô, vou te dar R$2, tá bom? Que Deus abençoe você. Pô, R$2? Você tá mal mesmo, companheiro. Você tá ruim das pernas, cara. Se fosse 2 milhões, eu também te abençoava. Tranquilo, meu, mas R$2, pô. Fraco demais. Então, veja bem. Para que isso aconteça, desperta tu que dormes. A graça de Deus tem que se manifestar salvadora para essa pessoa, através de Cristo Jesus, homem. Senão ele não vai entender não, abençoado. Para educar-nos e levar-nos à glória de Deus. Para isso tem que vir no centro educativo, não tem outro lugar não, né? Então nós vamos ver quem são os que detêm essa graça. Primeiro foi o apóstolo Paulo. Ele foi o primeiro a deter essa graça salvadora, depois manifestada para a igreja através de Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, uma manifestação. Homem é o escolhido para essa manifestação. Nós tivemos Jesus de Nazaré, nós tivemos Dr. José Luiz de Jesus Miranda, e agora nós estamos aí no espaço. Estamos aí nesse espaço para poder convencer o crente que ele merece viver uma vida sensata, justa e piedosa. Através do quê? Do Evangelho. E não através de oração, jejum, busca de poder, milagres, e pedir prosperidade, e tirar caroços de você. Não, não é isso. É a graça manifestadora educando, né? E nós vamos ver aqui que Paulo recebeu essa graça. Vamos dar endereço, que vocês aqui que já estão conosco há tempo sabem disso, mas nós temos os nossos ouvintes
né, da internet, do blog, do WhatsApp, do YouTube, que precisam de receber esse anúncio, essas boas novas, para que eles vivam uma vida boa. Lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11, olha, Paulo vem dizendo, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então Paulo o quê? Recebeu essa graça. Porque Paulo antes ele era o quê? Judeu, e detinha o quê? A lei, e nela ele era irrepreensível. Aí vem Deus e resolve, escolhe aquele véu, Paulo, e diz, eu vou te dar a graça. E ele, recebi a graça. Para que eu recebi? Lancei o fundamento como prudente construtor. Olha que coisa maravilhosa. Não ficou só nele. Olha, escuta aí. Não ficou em Paulo. Ele diz, olha, eu recebi essa graça para lançar fundamento. Agora vai vir outro. O outro vai edificar. Então essa mesma graça que eu recebi, ele também vai receber. Porém, obedecendo o quê? O fundamento, que é a base de tudo. Aí ele vem dizendo, vem um outro e edifica sobre ele. Sobre quem? O fundamento. Porém, cada um veja como o quê? Sobre edifica. Então, essas três etapas aqui, Jesus Cristo, o homem, esteve. Porque Paulo recebeu isso de quem? De Cristo, o ressuscitado, que no entanto ele prega sobre o ressuscitado, é o único. E recebe essa informação e lança o fundamento. Nas suas 14 epístolas e dezenas de igrejas que ele, nas cidades, levantou com esse fundamento. E ele vem dizendo, olha, e não acabou não, viu gente? Vai vir outro para edificar. E veio, depois de 2000 anos, cumprida a apostasia de 2000 anos, veio outro e edificou. Olha, e ele diz, não vai ficar só na edificação, vai vir também a sobre-edificação, que é a última etapa para a transformação da igreja. Vai virar, mas através de Jesus Cristo, homem, haverá essa transformação, e nós vamos ver, primeiro em nós, e depois nos outros, vamos ver a transformação. Você aguarda isso? Porque lá em 2 Coríntios 15 diz, porque é necessário isso acontecer. O mortal se vestir de imortalidade. Oh, maravilha! Já pensou? Você não está mais preocupado com o teu corpo físico? É? O mortal se vista de imortalidade. E o corrupto, que é a alma, se revista de quê? Imortalidade. A alma vai ser totalmente tirada, é o seu Espírito perfeito, santo, que vai comandar tudo agora na terra. Então é necessário isso aí, ó, a sobre-edificação. Aí ele vem dizendo, porque ninguém pode lançar outro fundamento? Aí ele defende a base. Todos eles têm que ter essa base aqui, ó. Não há outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, homem. Porque o que se vê aí é o fantasma. Jesus virou um fantasma, Deus virou fantasma. Fica todo mundo assim, oh Deus, onde está Deus? Lá em cima, aonde? Não, eu vou para lá agora, para cá. Ah não, ele está lá na igreja tal. Não vai não. Lá é o falso. Ele pega as 14 epístolas de Paulo. O que é isso? Ah, então já é o falso. Você nem sabe o que é isso. Para ter Cristo, Jesus na terra, tem que estar com o fundamento de Paulo. Porque se não tiver com o fundamento de Paulo, é mera coincidência. E cambalacho. Trapaça. É comércio, é o que os filhos de Deus até hoje têm vivido. Que isso, pastor? Mas o meu pastor é um homem honesto. E daí? Ele pode ser honesto na vida, mas na pregação ele é desonesto, porque ele não está pregando as 14 epístolas de Paulo. Ele não está dizendo que você é um abençoado, perfeito, completo, santo, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Ele está dizendo que isso vai acontecer ainda. Olha, esse tempo do que vai acontecer já acabou. Nós estamos no acontecimento agora. Assim é, abençoado. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Assim é, abençoado. Então, nós paramos em qual?
1 Coríntios 3. Vamos lá em Efésios 3, de 1 ao 3. Daqui a pouco estamos só ler mais um aqui e estamos terminando. Efésios 3, de 1 ao 3. Por essa causa, eu, Paulo, qual causa? A transformação, a manifestação de Jesus Cristo, homem na terra. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Isso aqui é o ministério, hein? O ministério tem que se sentir prisioneiro de Cristo Jesus. Quer dizer, não tem direitos mais. Paulo diz que considerou tudo como nada. De tudo que ele conhecia, porque ele se tornou, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Agora prevalece a vontade dele sobre mim, eu não tenho direito mais. Sou prisioneiro dele. Por amor de vós, gentios, tinha um propósito: atingir a igreja gentílica. Paulo se coloca prisioneiro. E as manifestações de Jesus Cristo, nenhum homem também tem que ter essa mesma definição aqui. Sou prisioneiro de Cristo Jesus. Não faço mais a minha vontade. Faço a vontade do Senhor, que me constituiu. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele se vê prisioneiro e agora como dispensador, quer dizer, de uma dispensa da graça de Deus, a ele confiado, ele dá para a igreja gentílica. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então são mistérios revelados, abençoados. Que esse que tem essa unção, essa criação, Cristo Jesus, nesse homem tem que ter a revelação desses mistérios. E é confiado só a ele, mais ninguém. Os outros podem até tentar, não conseguem. Porque aqui não é laboratório de homens. Não é leitura, não é busca. É de graça. Segundo a graça que me foi dado. É de graça. Porque se passar em laboratório do homem, fedeu tudo. Bagunçou tudo. Aí vem as maquinações e o comércio dependendo do seu dinheiro. Que, no entanto, eles fazem os programas de televisão deles que custam milhões de reais. E diz o povo: meu irmão, você tem que nos ajudar. Ué, ajudar o quê? Você não me pediu licença para entrar aí, rapaz? E agora você está me obrigando a mandar dinheiro para você? Você tem que nos ajudar, porque nós temos que pagar o nosso boleto mês que vem, e eu não tenho nem a metade. Está ferrado. E tomara que feche. Aí ele comove as pessoas, vende livro e faz oração poderosa com unção especial trazida lá de Israel, e começa aquele comércio ferrado entre o povo, mercadejando com a palavra de Deus. Esse homem não tem autorização para pregar em nome de Deus. Por isso que o povo dele é um povo sofredor, um povo raquítico, um povo que você conversa com eles, eles só sabem queixar da vida e dizer: irmão, a vida com Deus não é fácil não. Para você que está servindo um Deus mitológico, o nosso ele nos deu uma vida sensata, justa e piedosa. Nós que servimos Deus verdadeiro, temos que ter uma vida boa, regalada na terra, porque nós somos os herdeiros únicos do Deus vivo, ou do Deus vivente, abençoado. Você não pode viver mal. É difícil mudar isso na tua cabeça, mas eu tenho que falar: água mole em pedra dura. Ah, pastor, que você não sabe como é a vida? E nem quero saber, rapaz. Eu quero saber daqui por diante. É agora que vem a promessa que você tem que assumir isso e viver uma vida regalada na terra. Porque assim está escrito. Só Romanos 2,16 agora, só para nós. Semana que vem tem mais, tá? Pode vir. 2,16. No dia em que Deus, olha aqui, isso é o que? É uma manifestação. Para um dia,
Paulo não estava dizendo que era para aquele dia. Ele estava apontando num dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como se fosse ontem. Então um dia para Deus tem esse percurso. E ele durou 2000 anos. No dia demorou 2000 anos. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, então teve que vir a primeira manifestação de Jesus de Nazaré, foi 2000 anos para manifestar. Então ele diz agora, no dia em que Deus veio Jesus de Nazaré, agora ele aponta o outro Cristo, que é o mesmo na vida de Jesus de Nazaré, mas em outro véu. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar ou desvendar os segredos, quer dizer, as intenções dos homens de conformidade com o meu evangelho. Não tem como Jesus estar na terra se não for por meio do evangelho do apóstolo Paulo. Está escrito, ele diz o meu evangelho. Jesus vai vir para pregar, para anunciar o meu evangelho. E vai o quê? Julgar as intenções, os segredos dos homens vão ser colocados para fora, para uma vida gloriosa, uma vida piedosa, uma vida justa e sensata na terra, de conformidade com o meu evangelho. Você quer viver essa vida? Você tem que entrar na forma do evangelho de Paulo. E se você não entrar, a sua vida vai continuar um dia bem, um dia mal. Um dia bem, um dia mal. Como é que chama aquela folhinha que a gente tira? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Oh, vida ruim. Hoje eu estou bem, amanhã, cara, tá tão bem ontem, por que não ficou no ontem? Meu irmão. E é porque você está com trevo na mão, você não está com a graça de Deus. Você está com essa porcaria desse evangelho que prega aí fora, que não traz resultado positivo nenhum para os filhos de Deus. É o povo mais sofredor na terra, se chama o povo crente. E o que Deus falou é o contrário. Semana que vem nós vamos dar sequência nisso aqui. Você vai ver o que Deus tem para a igreja de uma forma gloriosa. Assim é? Abba, Padre!